Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quantos estão felizes aqui hoje? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo lá na Epístola de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, nós iremos fazer a leitura a partir do verso de número 14. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 20, amém, e assim diz a palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo de número 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Versículo 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Versículo 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Amém? Queridos, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver um significado muito comum do que significa a palavra, o termo fé. O termo fé, a palavra fé no dicionário tem vários significados, mas um deles aqui nos chama muito a atenção, cuja definição desse significado no dicionário a respeito da palavra fé é: a fé no dicionário significa crença em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. E de uma maneira bem notória, de uma maneira bem inconfundível, essa definição vai se enquadrar muito com aquilo que nós chamamos de ateísmo. E o que é ateísmo? São aquelas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Então, por isso que para os ateus, a palavra fé, e também no dicionário principalmente, a palavra fé significa a crença em algo abstrato. Então, quando a gente fala a respeito de algo abstrato, a gente está levantando aqui a respeito, a gente acaba idealizando na nossa mente a respeito de algo utópico, ou seja, uma fantasia. Traduzindo aqui, algo que não é real, algo que não existe. Mas para o cristão, a fé, ela não pode nem deve se configurar como algo abstrato, porque o Deus que nós acreditamos é um Deus real, é um Deus palpável e é um Deus tangível. Então, para o cristão, para os filhos de Deus, a fé não é uma fantasia, a fé deve ser uma realidade. Glória a Deus. Pelo simples fato de Deus amar o mundo de tal maneira, pelo simples fato de Deus enviar o seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, a fé deve ser uma realidade com base nisso. A fé não é algo abstrato para nós como cristãos, a fé é realidade e é aquilo que o cristão deve viver. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas vamos lá, como é que a Bíblia vai expor para nós a respeito de fé? Guzmão, coloca para mim por gentileza, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia.
Hebreus capítulo 11, irmãos, versículo 1 vai mostrar para nós a exata definição do que realmente é a fé no sentido da Bíblia. Olha só. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Em outras traduções, a Bíblia vai dizer para nós: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, a fé não tem nada a ver com otimismo. Otimismo é uma coisa, fé é outra. Amém? Porque muitas pessoas confundem a fé com otimismo. Por exemplo, acham que a fé é o seguinte: se Deus quiser, determinada situação vai dar certo. Se Deus quiser, aquele trabalho vai dar. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso não é fé, isso é otimismo. Isso é otimismo. Mas vamos lá. A gente aqui pode dividir o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, em duas partes. A primeira parte é: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ok? Aí eu pergunto para vocês: o que todo cristão genuíno, filho de Deus, discípulo de Cristo espera? O que todo cristão espera? Aleluia, amém. Vocês estão crentes mesmo. Todo cristão genuíno anseia pela volta de Cristo. Todo cristão genuíno, verdadeiro cristão, filho de Deus. A Bíblia vai ser bem clara para nós em mostrar que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então, a partir do momento que nós, como cristãos aqui, qual que é a certeza? O que a gente espera? A volta de Cristo. A partir do momento que nós temos esse entendimento de que nós estamos esperando a volta de Cristo, nós não somos desse mundo. E pelo fato da gente não ser desse mundo, a gente aguarda e anseia pela volta de Cristo. Aleluia. Todo cristão genuíno, verdadeiro, espera pela volta de Cristo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? A volta de Jesus. Mas nessa primeira parte aqui, tem uma palavra muito interessante que significa que é a certeza. Qual é a certeza que todo cristão tem? Cristão verdadeiro, cristão genuíno. A certeza da eternidade. Cristo, Ele voltará e cumprirá a sua promessa. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que esperamos? A volta de Cristo. Qual é a certeza disso? Da eternidade. Amém? A segunda parte: a fé é a prova das coisas que não vemos. Meus irmãos, coloca para mim por gentileza lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. A fé é a prova das coisas que não vemos. Então, queridos, a fé, ela tem uma íntima ligação com aquilo que nós podemos chamar de eternidade, com a volta de Cristo. Então, com base nesse texto aqui em 1 João capítulo 3, versículo 2, o que vai acontecer com todo aquele que é cristão? O cristão, o Filho de Deus, ele vai contemplar a Cristo com toda a sua majestade. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha o que Paulo vai dizer para nós lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então a fé, ela tem íntima ligação com a eternidade.
Paulo ele vai dizer para nós algo muito interessante, que a gente não deve viver por aquilo que nós vemos, a gente deve viver pela fé. O que nós não vemos ainda hoje? A volta de Cristo e a eternidade. Então a fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando. Estamos esperando o quê? A volta de Jesus. Qual é a certeza disso? Eternidade. O que não vemos? Jesus voltar como ele subiu. Então a fé do cristão, ela deve se basear nisso. Essa fé é a fé bíblica. E o que é vida eterna? Coloca para mim, Guzmão, João capítulo 17, versículo 3, olha só isso aqui, João 17, 3, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é vida eterna, conhecer a Deus e a Cristo. Então nossa fé tem que estar baseada nisso, na eternidade. Nós não vemos ainda, mas nós veremos. Não é uma realidade no nosso tempo, mas será uma realidade. Amém? Então, queridos, se a nossa fé está nas coisas que a gente pode ver, a nossa fé não está na eternidade. A nossa fé está nas coisas terrenas. O nosso coração está nas coisas terrenas. Por que você acha que Jesus fala? Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Porque se a nossa fé, a gente tem que ver para poder crer, a nossa fé não está na eternidade. A nossa fé não está na volta de Cristo. A nossa fé está nas coisas da terra. Só que céus e terra passarão, mas as palavras de Cristo não passarão. Então, queridos, a fé, ela é algo muito precioso. A fé é algo muito poderoso é poderoso demais para a gente ficar utilizando para poder satisfazer os nossos desejos. A fé bíblica está intimamente ligada, conectada e atrelada à eternidade. Amém? Mas vamos lá. Se a fé está intimamente ligada à eternidade, o que proporciona um indivíduo de experimentar, de desfrutar da vida eterna? O que a pessoa, para poder obter a vida eterna, precisa fazer? Alguém sabe me responder? Aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador. É isso que a pessoa precisa fazer. Ou seja, e como é que a pessoa ela é salva? Ela é salva pela graça de Deus, mediante a fé. A pessoa se arrepende dos pecados que ela cometeu, o Espírito Santo vai lá e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa passa a crer. Ou seja, a salvação não é nos nossos méritos, a salvação é mediante aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Coloca para mim, Guzmão, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, olha só. A fé bíblica que nós aprendemos aqui gerou a fé salvífica. Estou falando a respeito dos tipos de fé. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, a salvação pela graça, é uma dádiva de Deus, ou é dom de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Ou seja, nós aprendemos agora há pouco a respeito da fé bíblica, que é a fé na certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O que a fé bíblica gera para nós? A fé salvífica, salvação pela graça, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Ou seja, a fé que Efésios capítulo 2 vai mostrar para nós, é a fé que todo cristão, todo filho de Deus deve ter. Quantos aqui creem em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão. Graças a Deus. É a fé que você precisa ter. Amém? Que a partir do momento que eu não tenho essa fé,
em Cristo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, não existe outro meio para o homem ser salvo. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É o único jeito, é crendo em Cristo Jesus. Não existe vários caminhos para poder se chegar a Deus. Existe um único caminho. Quem é esse caminho? Cristo. Um único caminho. Um único caminho. Porque muitas pessoas têm o entendimento de que ela precisa ver uma vida boa. Opa, se eu for bonzinho durante toda a minha vida, se eu fizer caridade durante toda a minha vida, se eu for alguém certinho, quando eu morrer, eu vou para o céu. Ou seja, salvação pelas obras. Mas a Bíblia diz para nós, a salvação no Evangelho não é por aquilo que nós realizamos. Não é. Aquilo que nós realizamos é uma consequência de crer em Cristo. Quando vocês estão me entendendo, digam amém. Amém. Ou seja, a salvação, ela é o que? Graça de Deus. A salvação do Evangelho não é um resultado daquilo que nós fazemos, mas é um fruto daquilo que Deus fez por nós através de Cristo na cruz. Isso que é salvação do Evangelho. Salvação pela graça mediante a fé. Aí versículo 10 de Efésios capítulo 2 vai mostrar que as boas obras é uma consequência dessa salvação. Amém? Ou seja, Deus ele apresenta a salvação, e o que cabe ao homem realizar? Receber a salvação ou recusar ela. É uma escolha do homem. Deus ele oferece salvação. A Bíblia vai dizer que Deus ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo. O amor é um ato de Deus. Mas cabe ao homem recusar ou receber essa salvação. Por isso que a Bíblia diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, ou seja, quem quiser crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é isso. Deus ele oferece e o homem ele simplesmente responde, ou ele recebe ou ele rejeita. Amém? Isso não é obra. Por que não é obra? Porque não existe trabalho nenhum, não existe mérito nenhum em você receber um presente ou você recusar um presente. Amém? Quando vocês estão me entendendo, digam amém. Glória a Deus. Mas agora vamos lá. O que é a fé salvífica? A fé que Efésios capítulo 2 diz para nós. Qual que é a constatação final, a prova final, a comprovação final de uma verdadeira e genuína fé que salvou alguém na trajetória de um cristão? Aquilo que nós chamamos de fé operosa. E o tema da mensagem hoje é esse, gente: uma fé operosa. Amém? Então vamos lá. Eu falei para vocês a respeito da fé bíblica. Falei para vocês aqui a respeito da fé salvífica, e a fé que nos salva, se nós cremos em Cristo, nós somos salvos por meio daquilo que Ele fez na cruz. E o que isso nos gera para nós? Produz em nós a fé operosa. E o que é uma fé operosa? Basicamente, a fé operosa é uma fé através de boas obras, ou seja, eu fui salvo por Cristo, e em resposta a esse amor a Ele, pelo fato de eu ter sido aceito como filho de Deus, eu acabo produzindo boas obras. Então a salvação, ela gera o que para nós? A salvação, ela gera vida eterna, e em resposta a isso que Deus fez por nós, a gente passa a ter boas obras. Amém? Então a fé operosa é isso, gente. A fé operosa se caracteriza na fé apoiada de boas obras. E quando a gente faz boas ações, o que nós estamos fazendo? A gente está glorificando o caráter de Deus e a imutabilidade de Cristo. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. O mesmo. Então, perante as pessoas que não conhecem a Cristo, quando a gente pratica boas obras, a nossa fé se torna digna de crédito. Porque infelizmente, muitos cristãos, vários cristãos, chegam no trabalho e dão um mau testemunho. Faz coisa errada no trabalho, fala mal do outro. Chega na escola, participa de rodas indecentes, fica falando um monte de besteira.
Chega na faculdade, a mesma coisa. Ou seja, o cristão, ele não tem várias caras, ele tem uma cara só. Aonde ele está? Amém? Então, queridos, agora a gente entra nesse texto que nós acabamos de ler, Tiago capítulo 2, do 14 ao 20. Aí você pode me perguntar: pastor, mas não é somente a graça de Deus que salva o cristão? Sim. Se a gente parar para poder ler o texto de Tiago capítulo 2, pode ter uma contradição com o texto de Efésios. Mas, no entanto, a gente precisa diferenciar aquilo que Tiago falou e aquilo que o livro de Efésios falou. Amém? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo está expondo acerca do quê? A respeito da fé que salva. Ou seja, aquilo que gera justificação, aquilo que produz salvação e aquilo que produz um novo nascimento para aquele que crê em Cristo, para o pecador que crê em Cristo. Agora, Tiago, o que ele está expondo para nós? Tiago capítulo 2, do 14 ao 20. Ele está expondo acerca de uma fé que produz frutos. Ou seja, nós entendemos que Jesus nos ama, nós entendemos que Deus nos ama, mas, porém, todavia, nós entendemos que essa fé que nós temos em Cristo deve gerar frutos, deve gerar boas obras. Não tem que ficar no entendimento. Basicamente, o que Tiago está dizendo para nós lá em Tiago capítulo 2 é o seguinte: se nós, cristãos, realmente possuímos fé em Cristo, e se nós somos salvos pela graça de Deus, a nossa fé deve gerar boas obras, boas ações, porque caso contrário a nossa fé está morta. Coloca para mim, Guzmão, Tiago 2,18, para a gente entender isso aqui. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você que crê em Cristo, você tem Ele como Senhor e Salvador, você entende isso. Então, esse fato deve gerar boas obras, boas ações, em resposta àquilo que Cristo fez por você. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Então vamos lá. Quais são os frutos de uma fé dessa? A prática de obras. Porque, irmãos, na trajetória, na caminhada cristã, uma das evidências mais claras de uma pessoa ter se convertido é o quê? É o comportamento dela, é a postura dela onde ela está. Porque muita gente fala, né? Eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu acredito em Deus, mas a sua conduta não condiz nada com aquilo que você crê. Não condiz com nada. Ou seja, uma pessoa que se converteu, ela vai gerar frutos, o comportamento muda. Eu sou um exemplo disso. Antigamente, quando eu chegava em casa, era só briga. Eu saía de casa, a casa era uma paz, um silêncio, a paz reinava. Era só eu colocar o pé dentro de casa que a briga começava a acontecer. Depois que Cristo me encontrou, o que aconteceu? Transformação. Eu entro em casa e a paz continua, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O pastor aqui está rindo porque é verdade. Então, irmãos, se você crê em Cristo, a tua fé, ela tem que gerar boas obras, ela tem que produzir frutos. Esse é o tipo de fruto que a sua fé tem que produzir. Mas vamos lá. Qual é um tipo de obra que a nossa fé em Cristo deve produzir? Coloca para mim, Guzmão, Tiago 2, capítulos 15 e 16, olha só. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Não ajuda em nada. Irmãos, nós temos acompanhado nas últimas semanas aquilo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Uma calamidade sem precedentes. Muitas famílias estão sofrendo. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Para você ter ideia,
o alagamento está tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o alagamento atingiu cemitérios e caixão passou a boiar na água. Cadáveres passaram a boiar na água. Eu não sei quem escutou aquele áudio de um bombeiro que foi resgatar algumas crianças, e aquele bombeiro, ele falou, e a criança falou para aquele bombeiro: pega aquela bonequinha para mim. E de repente o bombeiro viu, ele foi pegar a bonequinha e não era bonequinha, era um bebê boiando. Então está trágico aquilo que está acontecendo. Muitas famílias estão sofrendo. Eu quero trazer alguns dados aqui para vocês, baseado naquilo que a Defesa Civil falou. Segundo a Defesa Civil, 88% do estado do Rio Grande do Sul, quase 90% do território do Rio Grande do Sul foi atingido pelas chuvas. Quase 90%. De 497 cidades, 437 cidades foram afetadas pelas chuvas. Olha o tamanho do estrago. Ou seja, e aqui alguns dados reais, né? Até agora, pelo que eu pesquisei ontem, são mais de 130 mortes, são mais de 700 pessoas feridas, são mais de 339 mil pessoas desabrigadas e mais de 120 pessoas que estão desaparecidas, sem contar as 2 milhões de pessoas que foram afetadas pelas chuvas. O estrago foi grande. Ainda tem previsão para a chuva acontecer. Essa semana eu entrei em contato com um pastor do Rio Grande do Sul. Ele estava, fazendo alguns trabalhos lá, entregando manta, entregando coberta para quem precisava, alimento, roupa íntima, roupa para quem precisava, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, porque a situação lá está muito grave. Ele falou: pastor, aqui está difícil, a gente tenta ajudar dentro daquilo que pode, a gente está preocupado com muitas crianças não têm roupa, não têm manta, a gente está tentando ajudar de alguma maneira. E um desastre como esse, irmãos, precisa gerar em nós uma reflexão. Qual é o nosso papel como igreja, como cristãos, nesse momento? Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer? Eu estou falando a respeito de uma fé operosa, a fé que deve gerar frutos. Porque infelizmente vários cristãos, de uma maneira bem infeliz, e muitas das vezes sendo empurrado pelas redes sociais, por aquilo que eles veem nas redes sociais, eles costumam ficar teologizando tragédia, ou seja, profeta falou que tal coisa vai acontecer. Só que nós precisamos entender algumas coisas, gente. Se a gente ficar dando ênfase em supostas profecias, querendo ser a boca de Deus nesse momento de calamidade, a gente acaba esquecendo que tal postura ofende e machuca muitas pessoas, machuca muita gente. Então a pergunta é: por qual razão que a gente vai ficar enfatizando profecias duvidosas? Por qual motivo? Em que isso ajuda? Em nada. Em nada. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, uma coisa muito importante aqui. Toda região, todo território, geograficamente falando, todo território, toda terra, todo país, toda nação, existe localidade, existe problemas de origem espiritual. Toda localidade no mundo tem problemas espirituais. Toda. Porque não somente o Rio Grande do Sul. O nosso papel como cristãos deve ficar falando: fulano de tal falou que aquilo ia acontecer no Rio Grande do Sul. Não é esse o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Chorar com aqueles que choram. Porque da mesma maneira que Deus não deixou os hebreus à deriva quando eles estavam sendo escravos no Egito,
Da mesma maneira que Deus não deixou Israel à deriva na época que a Babilônia invadiu, Deus também não vai deixar o Rio Grande do Sul de tal modo. Deus não vai deixar. Nós precisamos entender, irmãos, que os verdadeiros profetas de Deus, eles não se aproveitam do pânico das pessoas para poder ficar profetizando. O que um verdadeiro profeta de Deus faz? Ele se posiciona em oração. Ele se posiciona orando. Ele chora com aqueles que choram. E ele doa, sendo mais específico aqui agora com o Rio Grande do Sul, dentro das possibilidades. É isso que um verdadeiro profeta de Deus faz. Um verdadeiro profeta de Deus, ele se compadece daquela situação. Ele não fica arrotando profecia duvidosa por aí. Deus falou que ia... Não. Verdadeiro profeta de Deus ora. Verdadeiro profeta de Deus chora com tal situação. É isso que um verdadeiro profeta de Deus faz. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ver um profeta de Deus falando aqui em situação de calamidade. Isaías capítulo 58. A partir do versículo de número 7. Nós iremos ler do 7 ao 12. Olha só o que Isaías, um profeta, falou em um momento de calamidade. Olha o que ele falou. Olha como é que ele exortou o povo. Vamos lá. Repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá, removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos. Muitas pessoas estão espalhando coisas que não é verdade. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos, então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Versículo 11, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. É isso que um profeta de Deus fala em momento de calamidade. Quando estão entendendo, digam amém. Então, irmãos, quando nós adotamos uma postura de ficar apenas falando de profecia, a gente acaba esquecendo do principal, que é demonstrar amor e compaixão para aqueles que precisam e sermos igreja para poder realizarmos a diferença. A gente acaba esquecendo disso. Ao invés da gente aqui ficar falando muito a respeito de profecias, será que paramos para pensar no sofrimento de diversas pessoas que perderam familiares, entes queridos? Será que nós paramos para pensar no sofrimento das crianças que estão lá? Será que nós paramos para pensar de mães que possivelmente perderam seus filhos? Hoje é dia das mães. Para pensar as mães que estão lá no sul, que perdeu o seu filho, justo nesse dia. Em que ajuda ficar falando a respeito de profecia duvidosa? Nada. E Paulo é bem claro. Romanos 12:15, a Bíblia vai dizer para nós: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Repita assim comigo: chorem, um pouquinho mais alto, chorem
com os que choram. Essa deve ser a nossa postura. Amor e compaixão, se compadecer por eles. Essa é a postura do cristão. Porque, irmãos, se a nossa fé em Cristo não nos leva a amar alguém, a se compadecer por quem precisa de ajuda em tragédias e calamidades, como a do Rio Grande do Sul, por exemplo, a nossa conversão, a nossa fé é extremamente sujeita a questionamentos. A sua conversão, se você não se compadece por aquelas pessoas lá, a tua fé, a tua conversão, o teu cristianismo, ele é totalmente sujeito a questionamento. Ele passa a se tornar duvidoso. Duvidoso. Amém? Então vamos lá. Como aqui nós, como cristãos, a gente pode praticar uma fé com boas obras, uma fé operosa, dentro de um cenário de calamidade como o Sul está vivendo? A primeira coisa, a gente precisa ser uma igreja que movimenta a nossa fé. Um dos significados do termo igreja na Bíblia, no original, eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. Traduzindo, uma igreja não se constitui entre quatro paredes, uma igreja lá fora também, porque aqui nós estamos edificando a nossa fé, lá no mundo, lá fora nós manifestamos a nossa fé. É isso que é igreja. Igreja também é chamados para fora, ou seja, o corpo de Cristo que está inserido aqui na terra, ele possui uma certa responsabilidade dentro desse contexto, ajudar quem precisa. Tiago capítulo 1 versículo 27, coloca para mim, Guzmão, por gentileza. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, Deus observando, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O papel do cristão é esse. Que devoção é essa, que fé é essa que não produz amor e compaixão pelo perdido? Irmãos, nós como igreja, nós precisamos realizarmos o nosso papel, fazer o que é correto. Para analisar aqui agora. Quantos aqui já ouviram falar a respeito da reforma protestante? Levante a mão. Algumas pessoas a respeito da reforma protestante. Se você parar para observar historicamente aquilo que a reforma protestante gerou na sociedade, a gente vai ver que o poder do evangelho não é para ficar limitado dentro de quatro paredes. Não é. O evangelho, dentro de uma sociedade, ele se configura como algo que pode realizar diferença na vida de pessoas. Então vamos lá. Quais foram alguns impactos que aconteceu na sociedade após a reforma protestante? A primeira coisa, aquilo que nós escutamos muito hoje a respeito de democracia, foi gerado após a reforma protestante. Ou seja, a reforma protestante também gerou o que? Liberdade das pessoas acreditarem naquilo que elas quiserem. Outra coisa, se nós pararmos para poder analisar historicamente falando, no momento que a reforma aconteceu, depois, no momento posterior, houve um grande avanço na área da ciência. Houve um grande avanço, ou seja, muitos mitos, muitas superstições caíram em descrédito. Muitas pessoas falavam, tal coisa é isso. A ciência veio para poder, acabar com tais superstições que eram uma mentira, que não estava condizente com o cristianismo. Aqui vem para poder finalizar. Em cada região que a reforma protestante alcançou, foram fundados novos centros de ensino. Para você que não sabe, as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Alguns exemplos aqui: Yale em 1640, Harvard, Princeton e a Universidade Livre na Holanda, fundadas por cristãos. Então, irmãos, tendo isso aqui em vista, a gente deve se recusar a crer no evangelho que é limitado aqui dentro.
O evangelho que nós cremos é poder de Deus, pode realizar diferença lá fora, principalmente lá fora. Então, ou seja, qual que é o papel do cristão? Qual que é um dos deveres do cristão? É se mobilizar para o bem daqueles que estão sendo oprimidos, para aqueles que estão sofrendo. Isso é o dever de um cristão. Se a gente, como cristão, ao longo da história isso foi comprovado, se nós como cristãos aqui, a gente é capaz de realizar trabalhos que nem o governo dá conta, o que seria para nós entregar roupa para quem precisa? O que seria para nós entregar alimento para quem precisa? Já parou para pensar nisso? O evangelho que nós cremos é poder de Deus. Por isso que Jesus fala: vocês são sal na terra e luz no mundo. Paulo fala: vocês são embaixadores do reino de Deus. Não é para ficar trancado aqui dentro, não. Se nós ficamos trancados aqui dentro, se o nosso cristianismo é baseado em 2 horas de culto na igreja, o nosso cristianismo é medíocre. Em que ajuda essa fé? Em nada, irmãos. A segunda coisa que nós precisamos entender, como é que nós podemos exercer uma fé operosa na sociedade, é glorificando a Deus, amando o próximo. O que Jesus fala? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Uma das maiores evidências do amor cristão não é simplesmente não fazer mal, coisíssima alguma. O amor, ele envolve o quê? A prática do bem. Traduzindo, o amor de um cristão envolve serviço, envolve trabalho, envolve sacrifício. O amor do cristão, ele é sacrificial, porque Jesus, ele não se limitou, ele não se restringiu em simplesmente falar que amava o povo, não, ele provou morrendo na cruz. É isso que Jesus fez. Ou seja, Jesus, ele declarava que amava o povo, no entanto, ele comprovou o amor dele morrendo na cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna. E nós, em resposta a esse amor, nós cremos nele, e essa fé deve gerar o quê? Boas obras. Coloca para mim, Guzmão, por gentileza, 1 João capítulo 3, do 16 ao 18. Prestem bem atenção nesse texto aqui. Olha só. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Jesus comprovando o seu amor. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Atenção total nesse texto aqui. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Boas obras. Boas obras. Porque a partir do momento, irmãos, se a gente mostra indiferença com aqueles que precisam, a gente está pecando. A gente está pecando. O principal teste do amor de um cristão se localiza nos gestos mais simples de cuidado. A gente tem que entender isso aqui. Se nós somos negligentes com aqueles que precisam, o nosso cristianismo é medíocre, não serve para nada. Porque omissão também se constitui como um pecado. Coloca para mim, Guzmão, Tiago 4,17. Olha só o que a Bíblia diz. Eu não estou citando a teologia, estou citando a Bíblia. Olha só. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Omissão também é pecado. Irmãos, o amor de um cristão, ele não é somente falar da boca para fora, mas é também
ter comportamento que comprova o amor que você tem pelo próximo. Como é que a gente vai discursar que nós amamos o próximo, sendo que as nossas ações são totalmente contrárias? Que evangelho é esse que nós praticamos, que nós falamos que amamos uns aos outros, amamos o próximo, e a gente não faz nada por ele? Que evangelho é esse? Porque olha só, irmãos, nós vemos nessa tragédia do Rio Grande do Sul, descrentes, pessoas que não têm Cristo, pessoas que não têm o Espírito Santo morando dentro dela, realizando ações. Se eles estão realizando algo, é mais do que obrigação a gente também realizar algo. Será que nós paramos para pensar nisso? E a última coisa, em momentos de calamidade, o cristão, a igreja, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser criativa, ela precisa se posicionar em oração. Para pensar uma coisa aqui. Se o Espírito de Deus realiza habitação em nós, o Espírito Santo ele vai nos conceder criatividade, ele vai nos conceder dinamismo. Ele vai ver uma situação de calamidade, ele vai ver uma necessidade e ele vai falar: opa, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Pode ser uma ação mínima ou pode ser uma grande ação, não importa a extensão desse ato. Um cristão que tem o Espírito Santo morando dentro dele, o que ele fala? Ele não fala assim: caramba, eu não posso fazer nada. O que ele pode? Ele olha para a situação e fala: opa, eu posso fazer alguma coisa. Pode ser uma ação muito pequena ou pode ser uma ação grandiosa. Irmãos, olhem para trás. Olha lá para trás da igreja, todo mundo. Aquilo ali é a arrecadação de nós aqui. A gente se mobilizou ao longo da semana para poder arrecadar roupa, sapato, tudo aquilo que as pessoas lá no sul precisam. Então, irmãos, a tua fé ela tem que promover. Se o Espírito Santo move dentro de você, habita em você, ele produz em você alguém dinâmico. Não é à toa aqui que a gente arrecadou roupa. Não é à toa aqui que a gente vai voltar com um trabalho de rua. Não é à toa. O cristão ele tem que fazer isso. Se ele não realizar isso, ele não é um cristão de verdade. Se uma congregação, se uma igreja, ela não se preocupa com uma situação de calamidade, de necessidade, infelizmente, vários lugares que não se preocupam, várias igrejas que não se preocupam com isso, deixou de ser igreja. Simplesmente virou um ajuntamento de pessoas. Simplesmente isso. Porque, irmãos, se a nossa fé em Cristo não potencializa a gente a sermos dinâmicos para poder se mobilizar diante de tamanha desgraça, a nossa fé é uma fé apenas de entendimento, é uma fé morta. Falar que crê, o que adianta você falar: eu creio em Jesus e não faz nada? Porque a Bíblia vai mostrar para nós que até demônio diz que crê. Coloca para mim, Tiago 2,19. Olha só. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Não adianta nada falar que crê. Não adianta. Nós vamos ver que Satanás ele comprovou no céu quem era Deus. A gente vai ver isso. Ou seja, declarar da boca para fora vai expressar o quê? Hipocrisia. Coloca para mim, Guzmão, Mateus 15, 8, 9. Olha só. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Não adianta absolutamente nada. Você honrar Deus com os lábios, mas o seu coração está longe. Se a nossa fé, queridos, não nos torna pessoas dinâmicas, toda oração, toda adoração aqui a Deus é falsa, é hipocrisia, é falsidade. A gente passar por um morador de rua como se passasse por uma barata. Que cristianismo é esse?
Que jejum é esse? Que adoração é essa? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu creio em Deus e não se compadecer pelo próximo. Que devoção a Deus é essa? Não adianta nada. Em que isso ajuda? Nada. E a última coisa é oração. Se posicionar em oração. A oração, irmãos, ela se caracteriza para nós como a maior arma do cristão em momentos de calamidade. Em momentos de calamidade, onde tudo parece que vai desabar, é o momento mais propício para que Deus revele a sua glória para nós. Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, o rei morreu naquele contexto em Israel, em Judá, aliás, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Ou seja, é em momentos de calamidade que Deus se revela, e é por isso que nós devemos nos posicionar em oração. Certa vez, a rainha da Inglaterra, ela falou a respeito de John Wesley. Ela disse o seguinte: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que todo o exército da França fortemente armado. O John Wesley, para você que não sabe, foi um avivalista do século XVIII, um homem de oração, ou seja, nosso papel aqui é orar também. A oração, ela desconhece barreiras e limites. Então como é que nós podemos colocar uma fé operosa em ação? Orando, chorando, clamando pelos irmãos que estão lá no sul, e dentro das nossas possibilidades, nós doarmos também. Uma roupa que nós não usamos mais, que esteja em condição para doar, a gente doa, porque aquilo que é pouco para nós é muito para eles. Ah, não tenho roupa, mas eu tenho um valor em dinheiro. Dou o valor em dinheiro também para uma instituição confiável, que sabe o que é aquilo que está fazendo com o seu dinheiro. Irmãos, um conselho aqui pessoal: doem para instituições privadas. Amém? Então, irmãos, agora aqui, como nós estamos, a gente não está em risco, mas agora a gente vai se colocar no lugar daqueles que estão lá. Em cada família que está desabrigada, que perdeu entes queridos, por cada criança. Certa vez, um homem chamado C.S. Lewis, ele vai dizer que somente um risco real testa a realidade de uma fé. Então nós, como igreja aqui, nós precisamos clamar e chorar com aqueles que choram. Vamos nos imaginar aquela situação. Como é que eu posso ter uma fé operosa, pastor? Orando. É o primeiro ato que nós vamos fazer aqui hoje. Se coloque de pé onde você está.